Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. A aula passada a gente introduziu climatologia e hoje eu vou aprofundar mais sobre os tipos de clima e os fenômenos climáticos que ficou faltando. Bom, vamos começar por uma visão mais geral dos tipos climáticos do mundo, em que o globo é basicamente dividido entre zona tropical, zonas temperadas e zonas polares. A zona tropical, como o nome é bem sugestivo, o nome já indica, fica entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. O que nós podemos salientar sobre a zona tropical? É um lugar muito quente porque a incidência dos raios solares, ou seja, do calor, a incidência de calor é muito maior do que em outras regiões do globo. Então, essas regiões aí próximas do Equador, que são países de baixas latitudes, eles têm temperaturas médias mais quentes, as temperaturas são mais elevadas. Consequentemente, as estações do ano não são bem definidas. Tem lugar que é muito, muito quente, tem lugar que é mais ameno, tem lugar que chove, tem lugar que quase não chove. Aqui onde eu estou quase não chove, mas dependendo da localidade, como vocês estão aí em Recife, próximo do litoral, o regime de chuva já é maior. Enfim, não tem uma regularidade, nem estação, nem regime de chuva, por causa da localidade, dessa região, entre trópicos, maior incidência do sol, da luz solar, enfim. Sobre as zonas temperadas, que são as regiões que ficam entre os trópicos de Câncer no norte, tipo Trópico de Câncer no norte e o Polo Norte, essa região que fica entre os polos e o Trópico de Câncer, e a região que fica entre o Trópico de Capricórnio no sul e o Polo. São as zonas temperadas. O que é que eu posso salientar sobre a zona temperada? São regiões de médias latitudes, porque não estão mais tão próximas da linha do Equador. As estações do ano são regulares, então aquela coisa bonitinha que a gente vê, na primavera floresce, no outono as folhas murcham e caem e tal. Tudo isso é bem bonitinho nas zonas temperadas. Inverno faz frio, verão faz calor, é tudo bem reguladinho. E tem também, consequentemente, uma maior regularidade no regime de chuvas do que na zona tropical. Na zona tropical, o clima é bem mais caótico do que na zona temperada. A zona temperada é mais certinha, mais controladinha. E nós vamos ter a zona polar, que são os locais, as regiões que ficam acima dos trópicos polares, né? O trópico polar antártico e o trópico polar ártico. São essas regiões que ficam acima, tipo, de altas latitudes. E é o que a gente já conhece, é o que a gente ouve falar, que é aquele gelo, os polar e tal, as geleiras. São as zonas polares. É frio o ano inteiro, porque a incidência de luz solar é baixíssima. Aqui na zona tropical é a maior incidência, nas zonas polares é a menor incidência. O sol quase não bate aqui, consequentemente é a região mais fria do globo. Não chove, não chove como a gente costuma ver aqui, precipitação em forma de chuva, as precipitações nos polos não são chuvas torrenciais, aqueles aquadeiros que nós costumamos ver em Recife e no litoral, enfim, não chove dessa forma. As precipitações nos polos são em forma de neve, são nevascas, enfim. Eu acho que zona polar é a mais batida, porque a gente escuta muito falar, a gente vê muito em noticiário, essas coisas, aquele gelo. Até porque ficou muito em pauta depois das discussões sobre aquecimento global, porque a zona polar, eu creio que seja o local, a região do globo que mais vai sofrer as consequências do aquecimento global. Bom, entrando nas classificações brasileiras, nos climas do Brasil, nós também temos que levar em consideração as divergências entre as regiões. Então, o clima está muito atrelado a relevo, está muito atrelado à localidade. Vamos ser aqui o clima equatorial. O clima equatorial, como o nome sugere, é no norte do país, próximo à linha do Equador. O que remete bastante ao clima equatorial, a floresta amazônica. Uma boa dica para se dar bem em climatologia é associar o clima do local à vegetação e ao solo. Então, nós temos aqui o clima equatorial com a floresta amazônica. O que nós podemos salientar sobre o clima equatorial? É bastante quente.
Porque ali, ó, tá no meio do globo, foi como eu falei, aqui, a zona entre os trópicos, a zona tropical, é a região que recebe mais calor do planeta. Então, consequentemente, as temperaturas são mais elevadas. O tempo é quente o ano inteiro. Então, se você for para Manaus, por exemplo, lá vai fazer calor todo dia. Você vai se lear no calor, você não vai sentir frio em Manaus, entendeu? Não adianta levar casacão para lá, porque o ano inteiro é quente. O que é que eu posso salientar além disso? Chove muito, chove bastante, porque por causa da floresta. Na verdade, eu vou fazer uma provocação agora. Vocês acreditam que chove porque tem floresta ou tem floresta porque chove? Eu digo que chove porque tem floresta, eu vou provar isso agora. Nós comentamos sobre as massas de ar na aula passada. Tem uma massa de ar que paira sobre a floresta amazônica, que é a massa equatorial continental. E ela, apesar de ser continental, é uma massa úmida justamente por causa da floresta. Tem toda a evapotranspiração da floresta, o que torna essa massa continental, apesar de continental, uma massa úmida. E chuvas em vários locais do país, como por exemplo São Paulo. São Paulo só chove por causa da floresta amazônica. Você já deve ter escutado falar no conceito de rios voadores. Então, essa relação entre vegetação e massa de ar, que é a evapotranspiração, interage com a atmosfera, tornando a massa de ar úmida, ocasionando chuvas, é por causa da floresta. Então, chove porque tem floresta. Então, chuvas intensas durante todo o ano e baixa amplitude térmica. Porque como tem muita água, como é muito úmido e como é muito quente, é quente e úmido o tempo inteiro, entendeu? A temperatura não varia muito. Apesar de ser um local no interior, porque eu falei do conceito de continentalidade, locais mais interioranos costumam ter uma amplitude térmica maior, só que como tem tanta água nessa região, como é tão úmido, então a temperatura não varia tanto. É uma exceção à regra. Nós vamos ter também o clima semiárido, que é característico da caatinga brasileira. A caatinga brasileira você só vai encontrar aqui no sertão nordestino, que é onde eu estou agora. Eu sou de Petrolina, então aqui nós estamos no sertão, nós estamos na caatinga, é o bioma daqui, e é característico nosso. A caatinga você só vai encontrar aqui. É muito importante saber sobre ela justamente por causa disso, porque como é um bioma que só existe aqui, geralmente cai muito em prova. O que é que eu posso falar do semiárido, da caatinga? Bom, temperaturas médias elevadas, típico, vocês já devem ter escutado isso também. Eu falei da questão do relevo, aqui não chove tanto por causa do Planalto da Borborema. A chuva quer passar para cá, mas o Planalto não deixa. Enfim, e também é uma região de muita por causa do baixo regime de chuvas, é um local que enfrenta muita estiagem, é o principal problema daqui. A estiagem, as secas, e conforme as mudanças climáticas provocadas pela ação antrópica, esse regime de chuva versus estiagem, está se tornando cada vez mais problemático. As secas são cada vez mais longas. E é uma problemática muito interessante de se discutir, porque a seca, de certa forma, virou um negócio aqui no sertão nordestino, mas eu não vou me aprofundar nesse assunto hoje. Em uma próxima aula discutirei isso com vocês, mas vocês ainda vão ouvir falar no conceito de indústria da seca, que é realmente uma crueldade, porque muita gente sofre com isso, com essa dinâmica climática, mas pessoas mais poderosas, oligarquias mais poderosas se aproveitam dessa vulnerabilidade do povo nordestino. Então é isso, é clima seco, semiárido é o clima seco, chuva escassa, a vegetação é a caatinga, lembrar da caatinga que é característica do Brasil, não tem caatinga em outro lugar do mundo. E nós vamos ter aqui o climograma, indicando justamente isso. Voltando ao climograma, eu esqueci de comentar do climograma. Voltando ao climograma do clima equatorial, vocês vão perceber que a chuva chove bem o ano inteiro. A chuva são essas colunas negras e a temperatura é essa linha traçada.
essa linha assim que fica variando. Então a temperatura não varia muito, justamente por causa da questão da umidade que eu falei. É quente e úmido o ano inteiro e chove muito o ano inteiro. Então o climograma vai indicar justamente isso. Tem aí o climograma de Manaus que eu indiquei. E no semiárido nós vamos ter o climograma de Juazeiro, que foi a cidade que eu nasci. E vocês percebem, ó, que só chove bastante durante o verão. Lembrando que como é um climograma de um lugar que está no hemisfério sul, o verão vai ser durante esses meses de janeiro, fevereiro, março. Ó. Vocês lembrem disso na hora da prova, porque se mostrar um climograma de um local que fica no hemisfério norte, vai ser o contrário. Esses meses de janeiro, fevereiro, março, vai ser inverno lá. Aqui não, aqui é verão, porque né, quando é verão aqui, é inverno lá. Quando é primavera aqui, é outono lá e vice-versa. Lembrar sempre disso quando for estudar climograma. Então aqui na minha Juazeiro, ó, vocês percebem que só chove muito no verão. Aquelas chuvas de verão, tudo e tal. E a temperatura aqui, ó, sempre quente, temperaturas altas, vocês vão perceber. E vamos agora para o clima tropical atlântico, que é o de Recife. Falei muito de Juazeiro, minha cidade, mas tinha aí Recife, que é o tropical atlântico. Infelizmente eu não consegui o climograma de Recife, mas eu trouxe aqui o de João Pessoa, que é nosso vizinho, né? João Pessoa bem pertinho aí, que é basicamente a mesma coisa, a mesma dinâmica que acontece em Recife. O que é que eu posso falar sobre o tropical atlântico? O tropical atlântico você remete logo à Mata Atlântica, aquelas florestas enormes com folhas, com árvores latifoliadas, enfim, você remete logo a essa vegetação. O que é que eu posso dizer? Tropical Atlântico abrange essa faixa litoral do país. Então, tipo Recife, João Pessoa são capitais litorâneas. Consequentemente, o clima é tropical Atlântico. Salvador também. O que é que eu posso salientar aqui? Sofre ação da massa de ar tropical atlântica. Eu citei massa de ar tropical, massa de ar na aula passada. E essa região, tanto o agreste quanto a zona da mata, que é a zona da mata é justamente onde há a ocorrência do tropical atlântico, sofrem ação da massa de ar tropical atlântica, que é formada no mar e vem, com deslocamento, paira sobre essa região. Chuvas intensas, você que mora em Recife sabe, chove bastante, principalmente durante o inverno. Então, essa época agora de São João, que a gente está chegando no junho, essa metade do ano vão ter umas chuvas cabulosas, vocês já bem sabem, né? Chove bastante e também apresenta uma baixa amplitude térmica por causa do conceito de maritimidade. Como é próximo ao mar, a água tem um calor específico muito elevado, não deixa a temperatura variar tanto. Então, as temperaturas costumam ser constantes durante o ano inteiro. É bem parecido com o equatorial, a diferença é a localidade. Então, muito cuidado para não confundir o equatorial com o tropical atlântico, porque eles têm muitas semelhanças. Mas vocês associando a vegetação e a localidade vai ficar fácil, vai ser fácil de compreender. Então, nós temos aqui o climograma de João Pessoa. Não trouxe de Recife, mas eu trouxe de João Pessoa, que é nosso vizinho. Chuvas, principalmente na metade do ano, porque foi como eu falei, né? No inverno chove bastante. E as temperaturas aqui, pouco variam. Vocês vão perceber uma certa constância entre as temperaturas, entendeu? Não vai ser tipo, um dia faz 30 graus, no outro faz menos 10 graus. É sempre quente, é sempre úmido, esse clima bem litorâneo. Nós vamos ter também o clima tropical de altitude. Clima tropical de altitude, você lembra logo da região sudeste, você lembra do conceito de mar de morros. O que é que eu posso salientar sobre o clima tropical de altitude? Bom, ele sofre ação da massa de ar tropical atlântica, que provoca chuvas durante o verão. Então, a massa de ar tropical atlântica, que atinge também o tropical atlântico, provoca chuvas durante o inverno. No tropical de altitude é ao contrário, chove mais no verão. Então, façam essa conexão, essa comparação. O tropical de Atlântico chove mais durante o inverno por causa da massa de ar tropical atlântica e o tropical de altitude é o inverso, chove mais durante o verão. As temperaturas são amenas
Então é sempre aquele friozinho gostoso. Se você for para um local assim, para uma serra, você já deve ter visto isso aí. Talvez alguém já tenha viajado para algum local assim. Sempre vai fazer um friozinho gostoso, nunca é muito quente, é sempre aquele negócio, sabe, de você pegar o seu café, o seu chá quente, ficar lá tranquilo. Um negócio bem chique, bem fino. Férias nos Alpes Suíços. Ai meu Deus, viajei demais agora. E também, um negócio que eu coloquei aqui que é importante é observar: durante o inverno ocorrem geadas. Geadas são mais comuns no sul do Brasil, como eu vou falar daqui a pouco. Mas o tropical de altitude, justamente por ser numa região de altitude maior, eu coloquei aqui são locais com altitude acima de 800 metros. E eu falei na aula passada que locais de altitude maior tendem a ser mais frios, porque a pressão é menor. E o calor ele incide de baixo para cima. Então, quanto mais próximo do nível do mar, mais a tendência de um local de ser quente, porque o calor é de baixo para cima. Quanto mais alto, quanto mais altitude um local tiver, menor a temperatura, menor a pressão, e você fica lá suave, de boa, tomando seu chocolate quente, entendeu? Não é muito quente, temperaturas amenas. E durante o inverno pode ocorrer geadas justamente por causa dessas baixas temperaturas. Nós vamos ter o tropical, que é só tropical, ponto. Não tem, tropical não sei o que, tropical não sei o que. É tropical. A classificação do clima é tropical. O clima tropical é característico do Cerrado, do centro-oeste brasileiro. Então, falou em tropical, você vai lembrar do Cerrado, você vai lembrar do centro-oeste, você vai lembrar do Planalto Central. Temperaturas elevadas. É quente porque justamente tropical, gente. Apareceu tropical, não sendo tropical de altitude, não sendo subtropical, você vai pensar logo que é quente, entendeu? Porque é quente mesmo. E uma característica do clima tropical é que apesar do clima tropical não ter uma certa regularidade nas estações do ano, como eu tinha falado anteriormente, o Cerrado apresenta duas estações bem definidas. O clima tropical tem duas estações bem definidas. Ele vai ter um verão muito chuvoso, como eu coloquei aí no climograma, esses meses, os meses do começo do ano e os meses do final do ano, que são característicos do verão no hemisfério sul. Tem uma pluviosidade maior, vocês percebem aí que as barras negras que indicam o regime de chuva são maiores, entendeu? São chuvas mais intensas durante esses meses de verão. E no inverno quase não chove. No inverno são essas bases no meio dos meses do meio do ano, que é essa época que a gente está agora, junho, julho, quase não chove, vocês estão vendo? E olha, minha gente, a amplitude térmica desse lugar. Como é uma região interiorana, as temperaturas vão variar bastante. Olha a linha de temperatura como varia, entendeu? Então tem essas duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco, e a amplitude térmica é gigantesca, porque olha a variação da temperatura. Esse climograma é de Goiânia, que é a capital de Goiás, fica justamente no centro-oeste, que é característica desse clima tropical, do Cerrado. Nós vamos ter também o clima subtropical. Subtropical foi o que eu falei, é a região mais fria do país. Você vai associar aos Pampas Gaúchos, é no sul do país. É influenciado pela massa de ar polar atlântica, principalmente durante o inverno, porque no verão nós não temos tanta incidência dessa massa polar atlântica, mas durante o inverno o clima subtropical sofre bastante influência da massa polar atlântica. Elevada amplitude térmica, porque é uma região interiorana, a não ser, Florianópolis. Florianópolis sofre do conceito de maritimidade, então a amplitude térmica não vai sofrer tanta alteração, vai ser mais constante. Mas eu trouxe aqui o climograma de Curitiba. Curitiba não é no litoral, é interiorano, então a amplitude térmica vai ser maior, como vocês podem observar no climograma. Se vocês observarem a linha de temperatura, tem temperaturas um pouco mais elevadas, mais altas, e tem temperaturas que caem bastante, principalmente durante o inverno. Esses meses aí do meio do ano, as temperaturas são mais baixas. Chuvas regulares
não são intensas, como eu coloquei aqui no material de vocês, salvo devido a um fenômeno específico que eu vou falar mais para frente, o El Niño. O El Niño, ele intensifica as chuvas no sul do Brasil, mas eu vou me aprofundar nisso mais para frente durante a aula. E como eu falei anteriormente também, as geadas são muito comuns, porque como é mais frio e tal. E o subtropical, ele já não tá nessa faixa que eu falei entre trópicos. Ele tá mais para a região temperada do que para a região tropical. Então, de todos os climas do Brasil, o subtropical é o mais diferentão, entendeu? Porque ele tá mais para a zona temperada do que tropical em si. Então, mais friozinho, chuvas regulares, que não chove muito, tirando o fato de, tirando quando é ano de El Niño, porque ano de El Niño realmente é exceção, chove mais durante o El Niño, quando acontece o El Niño, eu vou falar disso mais pra frente. Temperaturas amenas, geralmente 18 graus Celsius, enfim, aquele friozinho bom para tomar seu chimarrão. Pampas Gaúcho.